Fala aí, meus amigos, beleza? Que joia, ó. Vou passar para vocês aqui um trechinho da live do Dom Odé, a entrevista com o Dom Odé, pessoal da Liga de Cães de Guarda BR. Eu vou botar aqui no Instagram para vocês ir lá acompanhar sobre cão de guarda de território, tá? Não é cão de defesa pessoal, cão de guarda de território. É um pedacinho da live, para vocês ir lá no Instagram e ver a live inteira. Muito boa, o cara conhece pra caramba, vale a pena ver. Falou, moçada? Eu queria fazer para ele esclarecer um pouco mais qual que seria a principal importância das pistas que ele usa para filhote, se isso pode interferir de alguma maneira ou mascarar algum impulso, e se a pista, como ela é fomentada, a questão do drive de alimento dos animais, se isso pode implicar ou gerar a questão de você ter cada vez mais filhotes com uma posse muito forte. E se isso não pode repercutir futuramente na guarda territorial, visto que muitas pessoas que querem cães para a guarda territorial também procuram cães que que tenham um convívio legal com a família. E se isso não pode, de alguma maneira, ser perigoso, essa questão. Ou se a posse, ela não tem nada a ver com a pista, se ela é algo inerente do filhote mesmo, ele nasce com isso. Eu queria saber essa percepção do Capilar, porque a gente já viu alguns vídeos dele e aqui é até uma oportunidade para ele esclarecer esse assunto tão polêmico. E aí, Capilar? Bom, antes de eu responder ao assunto da pista, eu tenho 3 pontos que eu gostaria de botar para vocês, tá? Esses pontos são o seguinte: quando eu falo, eu sou, ainda mais quando falar de cães, eu falo com firmeza, é algo que eu me emociono, é algo que eu gosto. Então, algumas pessoas confundem que a gente está brabo ou que a gente está querendo ter razão. Isso é o nosso jeito aqui da região. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, tudo que eu vou falar é a minha vivência e a minha experiência. Não tem nada do achismo ou da teoria. Teoria é importante, sim, tenho muita, mas eu respiro isso todo dia. Então, e eu queria saber de vocês se vocês querem uma resposta com açúcar ou sem açúcar. Me digam aí. A gente quer sem açúcar. A gente quer uma resposta verdadeira, né? Doa quem doer, a gente quer uma resposta verdadeira. Bom, a pista de filhote, a gente foi um dos pioneiros de começar a botar pista de filhote aqui no Brasil. Eu tinha visto já muitos canis lá fora fazendo isso. Depois que eu comecei a fazer a pista de filhote, eu teve um número assertivo de escolha muito maior. Na pista não mascara, e sim aflora o que o filhote tem. Por exemplo, o filhote a gente não trabalha na pista com caça, porque eu iria mascarar o filhote se eu mexesse com a caça dele. Porque o cão fica cego e passa nos obstáculos sem sentir. Como a gente trabalha com a questão da comida, o filhote tem que pensar, o filhote tem que, se ele quiser comer, ele tem que chegar lá no final da pista. Então, isso acaba deixando o cão, já desde novo, a gente desenvolvendo essa habilidade do cão pensar, do cão resolver os seus problemas. Por exemplo, um cão para cão de polícia. Se ele não consegue subir em cima de um vidro e passar isso aqui, ele já tem medo de altura. Então, simplesmente é um cão, vamos supor lá, precisaria lá para um policial, eu descarto isso. Porque ele vai precisar, num momento ou outro, subir em cima de um helicóptero, viatura, subir e descer. Então, ele já não serve. Então, na pista, a gente consegue enxergar muita coisa. E o que o pessoal confunde muito da pista de filhote, o que é? Que o primeiro a chegar é o melhor. E o objetivo não é esse. Porque a pista depende o quanto esse filhote já comeu, se ele chegou por primeiro ou não, as outras vezes ele comeu mais. Mas o objetivo da pista, aí sem contar o tamanho dele. Normalmente os mais pesados, os mais ossudos, são mais lentos. E, inclusive, os machos chegam normalmente por último na pista. Porque as fêmeas são menores e são mais leves. Então, elas têm uma facilidade em ultrapassar os obstáculos. Mas o objetivo maior da pista é observar a intensidade do cão. Aquele cão que não desiste. Não é aquele cão que chega por primeiro. Aquele cão que vai subir um obstáculo, mas ele está mais gordinho. Ele não consegue subir, mas ele não desiste. O objetivo é nós entender a persistência desse cão, o quanto que esse cão é persistente e o quanto que ele é inteligente. E aí, observando, sim, medo de altura, medo d'água, barulho, túnel, a gente já vai identificando alguns modelos e, em cima disso, alguns perfis que os nossos clientes querem. Basicamente, a pista seria isso. Você há de convir que eu entendo que isso é um balizador, mas
a gente sabe que muitos cães, eles afloram algumas habilidades, né, depois, por exemplo, da adolescência, da puberdade, na fase adulta. Isso, muitas vezes, você vê isso como um balizador apenas, é lógico, você não tem uma bola de cristal, né? Ele vai te dar uma média do filhote, mas você vê isso também que pode ser como tipo um treino, um despertar já ou não? Sim, um despertar precoce, sim. O cão já começa a entender desde novo a vida dele, entre aspas, não vai ser fácil. É um cão de trabalho. Então, se ele quiser comer, ele vai ter que me dar algo em troca. E assim por diante. Então, o cão que está hoje trabalhando numa fazenda é o cão que ele precisa trabalhar, ele precisa. O cão que está no IGP é a mesma coisa. O cão que está no presídio, no K9, no Monte Ring. Nada é fácil. O cão de agility, o cão de pastoreio, a vida dele não é fácil. Então, esse despertar do cão, que tudo para ele vai ter uma consequência. Tudo para ele vai ser mais difícil. Ok. E aí, para a gente ainda ficar um pouco nesse assunto, para a gente já ir para uma outra pergunta, continuando aquela pergunta da posse, você acha que a pista favorece a desenvolver esse comportamento de posse em alguns filhotes, porque aquela luta para buscar o alimento acaba ele tendo uma garra maior e ele pode desenvolver esse comportamento de posse ou não? E essa posse, tudo bem, e essa posse, ela vai ter alguma influência para a guarda territorial no futuro? Essa é a pergunta. Vai. A posse vem exatamente da genética, do perfil de cães que a gente escolhe. A pista não aflora isso. A pista não faz isso. Se eu botar os filhotes dentro do canil, eles vão fazer aquela posse. Isso aqui são os cães que a gente seleciona com posse por comida. Porque nós acreditamos que essa voracidade é o instinto de sobrevivência do animal. Se ele tem instinto de sobrevivência, ele vai ter agressão. Então, isso... E você acha que esse cão, normalmente, ele responde melhor na guarda territorial? Eu acho que sim. Porque ele está demonstrando que ele tem lá com todos os instintos dele, tá aí. Basta agora o proprietário ou o treinador começar a extrair isso e jogar para aquilo que ele quer. O que mais que você... Capelano, você já passou ninhadas de mães que já passaram pela sua pista? Tipo, assim, para analisar se você está passando, como é que esse assunto? Sim, eu tenho a Gala, tenho a Ohana aqui comigo. Quase todas as ninhadas, a gente tem uma fêmea que a gente segura um filhote para nós. Ou um determinado tempo, ou vira uma matriz para nós. Quase todas as ninhadas... E você notou um ganho nessas ninhadas de que as mães já passaram pela pista, os pais também, claro? Já ficam melhores já? Já fica melhor. Sem contar, antes da pista, os filhotes ainda passam pelo biosensor. Bacana. Outra parte que isso já vai gerar um estresse, são cães que suportam mais níveis de estresse. Então, desde cedo, esse filhote já vem sendo aflorado os seus instintos. Pilar, assim, a gente entende que você é um criador de cães de trabalho, né? O pastor alemão de trabalho, que no final ele tem algumas finalidades, né, algumas funções, dentre elas a gente tem o IGP, o cão para polícia, o cão para defesa pessoal, e a gente sabe que a guarda territorial é uma outra função e muito importante, que lógico, lá fora ela não é enxergada, aliás, acho que nem existe, né, e aqui no Brasil é uma função para a gente cada vez mais importante, e com certeza você direciona muitos cães para a guarda territorial. E aí a pergunta é, o que você usa desde linhas de sangue, ou cadelas, ou cruzamentos, até na percepção desses filhotes, para você direcionar, por exemplo, esse cão aqui vai para a polícia, esse cão aqui vai para o IGP. Você consegue prever isso, ou você não acredita nisso? Você acha que esse cão ele vai ser bom, o cão que é bom lá para a pista, ele vai ser bom para tudo? Normalmente ele serve, quando o cão tem seus instintos, quando existe uma compensação de instinto, agressão, caça, um bom food drive, esse cão serve para quase tudo. Tá? A única coisa mas tem um detalhe. A única coisa que a gente procura não fazer é hipercaça. A gente não curte, é um perfil meu de cão, eu odeio cães com hipercaça, acaba não acasalando cães com hipercaça, eu tenho cadelas com muita caça, mas eu boto cães mais firmes, mais agressivos para poder compensar. Porque eu justamente penso na proteção em geral. Eu não penso num determinado esporte, porque eu quero vender para cães para esporte ou para faro. Eu penso na compensação dos instintos. Mas assim, a gente na liga, a gente tem uma preocupação que seria o cão trabalhar de forma autônoma na guarda territorial. E a gente sabe, né, eu não sei se você concorda com isso, talvez não, que para um cão disparar o processo defensivo, ele precisa ter algum grau de insegurança, né, para que ele dispare aquilo. Porque a gente percebe que muitos cães, muito seguros, às vezes, aquela invasão daquele bandido de forma passiva, aquilo às vezes não é uma ameaça para ele, visto que ele é um cão que trabalha no binômio, que já é acostumado, então, por isso que ele dá certo na polícia, porque ali tem um comando, ali tem uma ameaça forte, ele já foi trabalhado de forma condicionada, no IGP também. Na guarda territorial, esse cão precisa trabalhar de forma autônoma.
E o que dispara normalmente, até onde a gente sabe, o que vai disparar o gatilho para que ele entre em defesa, né, seria algo relacionado com a insegurança desse cão, né? Muita gente fala aí que não é a dominância, não é o territorialismo, mas será que é? Será que realmente esse cão não precisa ter uma pitada? Ou seja, esses cães não precisa ter aqueles cães com uma características mais defensivas? O que você acha a respeito disso? Eu, assim, Alexandre, eu acredito que o cão não pode ter avoides, tá? Porque o avoides, para mim, é fuga, o avoides é uma série de coisas que não pode ter. Para mim, o cão de proteção patrimonial, ele tem que ser um cão seguro, mas sensível. Essa sensibilidade que faz o cão explodir. Isso eu falo com base nos cães que eu tenho, nos cães que eu treinei. O cão inseguro, ele, para mim, ele não faz guarda patrimonial. Mas o cão sensível, sim. Por exemplo, eu tenho aqui uma filha do Vulcã, a Zafira. Tá? Sei, conheço. Zafira, tu conhece. Tu comprou uma e, infelizmente, acabou perdendo ela. E a irmã dela, né? Comprei. É, a irmã dela. Todos os filhotes dessa cadela saem cães seguros, mas com uma sensibilidade. Ela explode muito fácil. Então, o cão pro esporte tem que ser um cão seguro. É aquele cão que olha, o cara lá no portão, ele olha, deixa entrar que eu tô seguro de mim. Esse cão sensível que faz essa explosão. Não é o, pra mim, na minha humilde experiência, não é o avoides, não é insegurança. A gente não tá falando do cão medroso, do cão que vem para trás. É aquele cão sensível. Então, vou dizer assim, ó, Ava, uma cadela reativo, seria o cão mais reativo, seria, você quer, digamos assim? Seria o cão mais reativo, assim, mas são aquele cão sensível que explode. Então, assim, Zafiro tem aqui, Avo tem assim, tem várias cadelas com essa sensibilidade, justamente para a guarda territorial. E eu acredito muito que o pastor alemão faça a guarda patrimonial com excelência, porque foi a única raça que sofreu uma pressão de seleção durante anos. Só que o grande problema que eu vejo é a gente selecionar cães para esse determinado finalidade e as pessoas, uma grande parte, não tem a noção de que é um filhote. Aí chega o filhote, já mete colar de grampo no filhote, colar eletrônico no filhote, já deixa o cão no fica 2 horas, aí o cão roda na comida e vai lá dar 2, 3 chineladas, já começa a matar todos os instintos do cão. Aí chega a visita, o cão dá uma latida, ele, ei, quieto, bum! E aí, como é que depois tu quer que esse cão de adulto faça a guarda patrimonial? Cito um outro exemplo. Alguns cães, algumas pessoas compram cães por uma finalidade, leva para centro de treinamento, começa a treinar esporte. Eu amo esporte, não estou falando mal. Eu amo esporte. Começa a treinar esporte, já atrofia na caça, pagamento com bolinha, caça. Vai fazer figuração, primeira figuração. Caça, presa. A primeira experiência do cão com o figurante tem que ser agressão. Isso é básico para o cão marcar, para o cão entender que figurante, vagabundo, quem passar do portão é agressão, é combate. Então, existe um grande ignorância tanto de alguns profissionais, não estou generalizando, mas uma grande quantidade de pessoas que compram cães. Isso eu falo não só de mim, de qualquer canil, tá? Então, existe uma falta de cultura que o filhote tem que ser submisso, que o filhote tem que ser o alfa, tem que ser o beta, tem que ser o B12, o Y, não sei o que lá. Inventa um nome para tudo, inventa um nome moderno para tudo, inventa teorias para tudo, e não deixa o cão ser cão realmente. Não deixa o filhote ser filhote, né? Muitas pessoas erram nisso, não deixa o filhote ser filhote, né? E eu acredito também que uma obediência pesada arrebenta com qualquer cão de proteção patrimonial. Obediência pesada, eu digo o quê? Desde o início, chegou o cão, senta, deita, fica, pum, trancaço, place, não se mexe, junto. Isso acaba o quê? Como é que o cão vai reagir, vai ser autônomo, se na cabeça do cão ele está ligado numa guia e deve uma submissão ao dono, que ele só pode fazer aquilo que o dono quer. Então, nesse tipo de situação, dificilmente um cão vai fazer guarda patrimonial. Mas então você acredita que existam qualidades específicas que você encontra em algumas das suas cadelas, né, que faz com que você tenha ninhadas com uma probabilidade de ter cães com mais aptidão para guarda? Com certeza. Você acredita que existe também ninhadas com uma propensão, ou filhotes com uma propensão maior, por exemplo, seriam filhotes menos reativos, uma propensão maior de ir para o esporte ou para a polícia? Defesa pessoal, sim. Então você acredita que existe essa diferença? Zafira e Otso, guarda patrimonial. Se eu botar Moa e Otso, esporte, defesa pessoal, tá? Então, isso com você já tem então em mente que existem alguns cruzamentos que são mais favoráveis para você direcionar para as funções. Isso é muito importante para as pessoas que estão ouvindo aqui, né, entender que realmente o cão de trabalho, né, porque recentemente a gente viu algumas discussões, como por exemplo a questão de cães de frustração, como por exemplo, que agora, não sei se tem no Brasil com tanta frequência isso, treinos, pelo menos eu não vi, né, nos seminários de proteção que eu fui, por exemplo, do Temo, ou mesmo do Heiser, essa questão da agressão por frustração. A gente vê que é uma coisa que é crescente, que vem crescendo dentro do esporte,
e que esse comportamento é um comportamento que fica dentro da plataforma da caça e foge um pouco da plataforma que a gente quer para os nossos cães de guarda, que é a plataforma da defesa, né, barra agressão. Então, assim, você acha, por exemplo, hoje, você estava com o Girk aí, Girk, que é um grande figurante renomado, você acha que aí no esporte está tendo muita essa prevalência dessa questão de cães trabalhando em frustração de caça, ou se tem muitos cães trabalhando em agressão? A gente teve um bate-papo com o Igark sobre isso. A América Latina inteira gosta de trabalhar com muita frustração em caça. E para ele é um grande erro. Agressão é agressão, é confronto, caça é caça. Então, fica muito mais fácil você trabalhar um cão em frustração em caça. Muito mais fácil. Até porque precisa menos pessoas para você colocar esse cão entre 4 linhas. Isso facilita. Porque, principalmente na América Latina, os grupos de treinos estão muito pequenos ainda. Não tem centro de treinamento, núcleos especializados com figurantes bons, com condutores experientes para orientar outras pessoas. Então, quando você trabalha pela frustração, acaba ficando mais fácil. Por exemplo, botar uma bolinha no biombo, fazer o cachorro latir na bolinha no biombo. Faz uma caça frustrada, para com a bolinha. Esse cão jamais vai fazer proteção patrimonial. Esse cão jamais vai defender o dono. Isso, mais uma vez, eu falo porque eu já fiz isso. Eu falo porque mas isso não é um problema, isso não é um problema que traz, de certa forma, uma magnitude de pensamento, igual a gente já teve aqui dentro da própria liga, quando teve essa questão que o esporte tem muito isso. Não que isso seja ruim, eu não vejo que é uma característica ruim, o cão de frustração, né? Não é ruim, ele pode ter as duas coisas, ele pode ter muita agressão e pode também ter questão de frustração. Só que às vezes acaba banalizando um pouco essa qualidade de cães agressivos. Mas igual eu falei no grupo, isso depende do criador, né? Eu sei que, por exemplo, você é um cara que prioriza a agressão, né? Apesar de que não tem problema nenhum com o seu trabalhar em frustração para ir lá se mostrar bem no campeonato, você busca também agressão. Então o esporte, a gente queria deixar você esclarecer aqui, inclusive, que mesmo no esporte ainda tem muitos cães trabalhando que têm a característica de agressividade, né? São agressivos. Sim, tem muitos cães agressivos, só que na Europa, como eles não dependem de cães agressivos, nem cerca eles têm a maioria das vezes, que nem, por exemplo, por que o Nick veio parar na minha mão? Porque o Nick estavam tentando treinar lá, o Nick é um louco. O Nick é um cão com uma agressividade absurda, bom de lidar com ele, dócil pra tu lidar no dia a dia, mas quando tu bota ele trabalhar, ele sai de 0 a 100 muito forte. Otso é outro cão assim. Otso ficou na mão do Vicente Ferro, que eu considero entre os 5 top do mundo. Algumas pessoas dizem que é uma pessoa que tem a mão muito pesada para treinar, mas se ele com a mão pesada desse jeito, ele conseguiu enquadrar o Otso até um certo ponto, imagine se fizesse na minha mão no início. Eu jamais tinha feito GP com o Otso, porque ele tinha me engolido. Então, lá fora, eles não querem mais cães assim. Uma boa parte dos treinadores, porque é difícil. Aí você usa um colar eletrônico, o próprio termo foi pego com colar eletrônico, foi punido. As pessoas têm medo, porque lá as leis funcionam. Então, cães como esses que eu tenho aqui... Então, Tá me escutando? Vamos abrir as perguntas aqui. Não, o próximo assunto era justamente um bacana aqui, que era a dominância, doutor. O Capilar, o que você acha da dominância? Como você trabalha aí? Como é que você faz sua seleção aí a partir da dominância? Você acha que a dominância, cães dominantes na ninhada, o filhote, primeiro, dá para você visualizar isso? Segundo, isso vai fazer diferença na guarda territorial ou não? Ou você pode ter um cão que não é dominante e vai fazer guarda territorial desde que ele tenha os outros impulsos, os outros atributos? Eu acho que dá para ver sim. Um dos requisitos que a gente olha aqui é a dominância na comida, posse pela comida. Para mim, esse cão já está mostrando que ele tem todos os seus impulsos aí. Ele vai brigar pela vida dele, quando ele quer alguma coisa, ele vai defender e tá aí. Então, só basta extrair isso. As pessoas têm uma grande ignorância, na minha opinião, botar o pote e querer passar a mão no cão. Para quê? Deixa o cão comer em paz. Porque eu sou beta, porque eu sou o B12, o Y, a aspirina, não sei do que lá. O cão tem que... Para quê? É diferente. Mas, na verdade, Capilar, a questão... Eu acho até que o cão ele pode ter essa vontade, esse comportamento dele, mas a questão da comida, você não precisa necessariamente, se ele tem isso, ele é uma coisa que está dentro dele, mas você pode fazer a correção em relação ao prato de comida. Por que eu estou te falando em relação à correção? Porque eventualidades, um cão de família, você tem uma criança, tá? Não adianta isso aí, mas você quer um cão de guarda, você não pode deixar o seu filho, mas seu filho está lá brincando no quintal. E ele passa perto da vasilha do cachorro. O cachorro, se não foi feito a correção desse cão, que eu não vejo problema nenhum fazer correção, não vai tirar o ímpeto dele de fazer guarda ou não, você fazer a correção, não é isso que vai fazer que ele vai, se ele tem ímpeto para fazer guarda, não vai ser você fazer a correção desse cão na vasilha, né, que pode gerar um acidente, por exemplo, com seu filho, que passa, por um acaso vai ali, e você não percebe, ele está no quintal e ele aproxima, às vezes não precisa passar a mão, só o fato de ele aproximar. E tem cães que criam tanta posse,
que a Aisha, por exemplo, uma cadela aqui minha, que ela já matou outros cães porque chegou próximo do osso que ela escondeu lá debaixo da terra, que o cachorro nem sabia que estava lá, entendeu? Então, assim, são coisas que eu não sei se eu entendo o que você está falando, que a posse é uma qualidade que pode, sim, interferir na guarda territorial, mas não que a gente não possa fazer a correção, entendeu? São coisas separadas, né? O que você acha? Vamos lá. Então, tem que entender, quando um filhote mostra essa posse pela comida, não é quando ele está comendo um grão, é quando ele não consegue engolir tudo aquilo. Então, assim, quando o Watson é um cão extremamente possessivo pela comida, eu desafio qualquer um encostar nele, chegar perto dele, ele comendo. Mas ele comendo na minha mão, eu já pego um pedaço de frango aqui, pico, jogo pra ele, ele come. Ele jamais vai me atacar. Ele tem a posse e quando ele bota na boca, ele não consegue engolir tudo. Isso é posse. Se nós temos um cão de guarda, a gente tem que tomar alguns cuidados. Canil. Alimentar o cão somente no canil. Vou lá, boto comida, canil e acabou o assunto. Ou caixa de transporte. Eu não vou deixar comida numa vasilha. Então, questão de criança nunca vai ter problema, porque assim, se a criança estiver comendo, cair um grãozinho, ele vai engolir e acabou. Não vai atacar a criança, não são cães loucos, entendeu? É diferente do cão que vai dar comida na mão e tenta te atacar. Aí é uma situação. Isso é a situação do Potter, ele tá fazendo defesa por recurso. Então, eu não corrijo, e todos os cães que eu vi corrigindo o filhote, porque a maioria corrige muito forte, acabou quebrando o cão. Ou seja, esse cão ficou com medo de pessoas, do condutor. E ele ficando com medo de pessoas, não vai fazer guarda. Porque quem vai invadir o pátio são pessoas. Então, assim, se eu tenho medo de andar de bicicleta, como é que eu vou tirar a carteira de moto? Assim, normalmente não fecha. Mas você concorda que tem cães, mas pode existir cães que têm posse e não vão fazer guarda, ou não? Pode, mas esse tipo de cão, sabendo treinar eles, facilita muito mais, Alexandre, porque ele já tem a posse por recurso. E ele tendo a posse por recurso, isso gera agressão. Então, isso facilita muito. Então, se nós pegar essa posse pelo prato e nós começar a botar no pátio... Eu entendi, não é uma regra, mas é um item a mais que facilita para a guarda territorial. Então, assim, as pessoas normalmente quebram os cães de proteção patrimonial no manejo, na obediência pesada, pau comendo, porque o cão tem que me obedecer, porque fica 2 horas, porque deita, porque e normalmente é assim que acontece. E depois, de uma hora para outra, eles querem que o cão faça guarda. Não vai fazer. Isso é em relação à dominância, né? Que a gente vê que existe aquela dominância mais familiar ou dentro da hierarquia intrafamiliar, ali, intraespecífica, né? Que tem com o dono, com o filho, com o próprio cachorro que está ali, com outros cães. Tem aquele cão que é o dominante. Isso é um tipo de dominância. Existe a dominância territorial também, que talvez, não sei se necessariamente um cão que tem dominância ali dentro da matilha ou dentro da família, ele é um cão que vai ser melhor na guarda territorial, ou se você acha que isso não tem nada a ver também. A dominância, ela é uma coisa que é uma característica mais intrínseca da hierarquia familiar. Por exemplo, tem cães, principalmente algumas linhas, que eles brincam com outros cães, convive. Mas quando você está num ambiente, se algum cão chegar perto de você, ele agride outro cão. Tem a boica que é assim, não é? A boica é assim. Então, assim, eu mostro que o meu filho tá acima dela, mas eu não tiro isso dela. Porque ela tá me defendendo. Ah, mas de um cão, sim, ela já tá botando essa dominância. E como é que é a parte da agressão da boica? É excelente. Por quê? Porque mas isso é uma raridade. Mas isso é uma raridade. Eu nunca tive um animal aqui em casa igual a boica. Mas é porque a linha de sangue, todas, a bandida é a mesma coisa. A uli é a mesma coisa. A ursa é a mesma coisa. São a linha de sangue que porta isso. Entende? Então, essa dependendo da dominância é bom. É bom a dominância. Então, mas ela tem essa dominância, olha, é engraçado a boica. Na hora da guarda mesmo, na hora lá no alambrado, quem manda é o Rafi. Mas a hora que ela tá comigo, o Rafi não chega em mim. Ela não deixa. É impressionante. Muda isso, né? Então, o instinto de defesa com você é muito maior. A posse, essa dominância pela sua família é muito maior. Então, maior. Ela que cria isso, né? São viés diferentes de genética. E isso se seleciona pela genética. Assim, entendi. Não é matemática, mas o assertivo é muito mais. Então, que tipo de dominância nós estamos falando? Dominância na comida, eu gosto. Dominância, onde me protege de outros cães, de qualquer bicho, eu gosto. Dominância no pátio, eu gosto. Então, assim, o Nick tem uma dominância absurda. Tudo que for dele, brinquedo, qualquer coisa, é absurda a dominância que ele tem. Cara, tem que ver os filhos do Nick aqui de... Então você acha que a dominância é boa para a guarda territorial? Sim, por conta de pessoas corretas que sabem manejar, sim. Ótimo. Entendeu? Porque assim, quando as pessoas me pedem um cão de guarda, eu já pergunto, tem canil? Tem adestrador ou sabe adestrar? Tu gosta de estudar, busca informação? Então, tudo isso, quem tem um cão de proteção, precisa ter. Se não tem um cão, se não tem um canil, se não tem uma caixa de transporte, se não tem um pouquinho de manejo, não pode ter um cão de proteção. Busque ajuda de profissionais. E busque ajuda de profissionais que saibam fazer isso. Profissionais que tenham interesse de fazer isso. Porque tem outros profissionais. Hoje a gente percebe, isso aí deveria até haver uma divulgação até da sua parte, viu, Capilar? Que você é um cara que
que vende muitos cães para a guarda territorial, e a gente percebe ali na liga, nós temos hoje alguns fundamentos, né, que a mesma base, que o pessoal fala que a base é a mesma, a gente vê muitas pessoas, aí, muitos profissionais conceituados, que falam assim, não, a base do treino de guarda territorial é a mesma da base do treino, não é a mesma, né, não é desde o começo, né, a gente precisa entender que é diferente, né, e infelizmente, a gente acaba, a esmagadora maioria do adestramento no Brasil está ligado com o estilo de treino do IGP. Então aí começa com aqueles treinos de caça, e nós lá na liga, não, a gente só trabalha a mente do cão, desde o início, sem treinamento em guia, o cão só vai para guia já numa idade mais avançada, esperar o cão amadurecer, tudo em etapas, né, e a gente percebe, você é adestrador, que já existe uma necessidade dos adestradores de já iniciar esse trabalho muito novo, às vezes o cão nem abriu agressão, ele já está lá fazendo trabalho de proteção patrimonial, territorial com esse cachorro. Então você não percebe que precisa divulgar mais essa questão do manejo desses cães para a guarda territorial, porque a gente tem uma dificuldade com isso aí. A gente vê na internet, cara, o que a gente vê na internet desse pessoal especialista em guarda territorial? Especialista. Cara, os caras botando os cachorros tudo condicionado no bite, tudo trabalhando em caça. Então a gente tá com essa dificuldade, acho que precisa divulgar isso aí cada vez mais, para que a gente tenha bons figurantes e bons adestradores para a guarda territorial. Eles precisam entender que é diferente guarda territorial de IGP. O pessoal precisa entender. Inclusive, o próximo tema, né, fazendo uma relação aí, é o que a gente tinha conversado lá, que é a caça na guarda territorial. Só deixa eu complementar a questão do Alexandre. Então, assim, ó, eu vou citar alguns tópicos que, mais uma vez, é a minha experiência, a minha opinião. Eu respeito quem discorde totalmente, não estou dizendo que sou dono da razão, mas a experiência me faz acreditar nisso. Então, assim, para começar, um criador de qualquer raça, se ele não é treinador, ele já está menos 20. Ele não precisa ser competidor, mas ele tem que entender de comportamento, ele precisa treinar seus cães, ele não precisa competir, mas ele tem que ser treinador. Então, qualquer um de cão de função precisa ser treinador, tá? Ótimo. Segundo ponto, imediatismo. As pessoas têm que parar de querer ter um cão, chegar na sua casa e já começar ele com 3, 4, 5 meses querer fazer agressão, de fazer caça, de ver vídeos e não saber a técnica e replicar. Atrofiamento da presa. Eu vejo muitos cães, inclusive já teve cães de minha criação, comendo o rabo. Mas a pessoa brincava tanto de bolinha, tanto de bolinha, depois ficou 2 semanas sem trabalhar com a bolinha, o cão não tinha o que fazer, ele começava a correr atrás do rabo. Então, assim, esse é o atrofiamento da caça. Isso é a primeira. Um outro detalhe, a primeira experiência com o figurante tem que ser agressão. Não é cacinha. Quem faz a base de mordida é o condutor, brinca, travesseirinho, tudo isso. Mas quem faz o primeiro combate, a primeira experiência do cão, seja qual for a idade, é o figurante. E é combate e é sem material. Eu tive aqui, mais uma vez, eu marcou muito com o Igark, tive 2 fêmeas. Uma fêmea do Green Janacá e uma fêmea chamada Una, que é filha do Otso com Briana. Com 6 meses. O Igark abriu a primeira figuração, primeiro combate com o figurante, agressão. Primeiro, inicialmente, não entendia, depois foi entendendo, abriu a agressão dos cães, e aí agora ele abriu o peito do cão e inseriu a agressão lá dentro. Passa no Canilas e abre a agressão para todo mundo, porque ele conseguiu colocar no cão a agressão. E aí, compensando os instintos, depois quando a agressão estava boa, ele fez alguns pagamentos, algo assim, para poder compensar esses instintos, para poder manter, porque um drive sozinho nunca se trabalha. Quando o cão está em agressão, a caça tem que estar dando suporte e outros drives junto, porque somente a agressão não vai suportar esse cão. Ou vice-versa, quando o cão está em presa, também tem que ter outros drives junto dando suporte. Isso é óbvio. Então, só para complementar isso, e o cão de proteção não se treina pagando bolinha, e mesmo com bite. As pessoas querem fazer figuração com o cão com bite ou com luva. É a mesma coisa. O bite é uma grande luva gigante. Então, assim, quando você está com material, o cão já sabe que vai morder, não tem mais agressão. Quando o cão já sabe se na agressão, não se tem é sem material. Quando você vê uma pessoa com um paninho na mão, com um travesseirinho na mão, ou com um bite, isso o cão fica muito pouco tempo em agressão, porque depois ele vai mudando para presa, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele sabe que vai morder. Então, quer dizer, acaba o confronto. São coisas básicas que as pessoas, os proprietários de cães devem saber. Isso teria que saber, tem que ensinar isso. Vai firme aí, Tem mais alguma pergunta aí? Não, então a gente tem que entrar no assunto que eu acho que é importante, que é da caça na guarda territorial. Eu não lembro qual que era a pergunta, doutor. Na verdade, eu já, mais ou menos, nós já discutimos, o Capilar, em relação a cães. Você acha que, por exemplo, você trabalhar a frustração de caça, você pode trabalhar esse cão na guarda territorial? A gente já pode trabalhar, mas assim, um cão de guarda patrimonial tem que ter aflorado a agressão. A caça é necessária para ele poder morder. Caso o cara fugue, a pessoa fuja, a caça que faz ele perseguir.
A caça precisa ter junto com a agressão, mas a agressão tem que estar mais acima do que a caça, sem dúvida nenhuma. Então você está dizendo isso, você então acredita na troca de drive. Com certeza. A compensação de drive. Tem que ter isso em qualquer cão. Se ele não tiver isso, ele não vai. Um cão, eu já fiz isso, eu falo isso por experiência própria, porque eu já estraguei cães. Jogar muita agressão, o cão vai ficar com a gengiva aparecendo, mas na hora de morder não vai conseguir morder, porque ele não consegue trocar o drive. Você acha, por exemplo, Capilar, que um cão sem caça, com muita agressão, um cão defensivo, ele pode fazer guarda patrimonial também? Vai, mas vai fugar quando ser confrontado. Se o cão não tem uma caça, pouquinho de caça mais próximo aqui, porque ele precisa da caça. O cão precisa. Quando o cão morde, quando movimenta o braço, movimenta a perna, ele muda para caça. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir morder. Essa troca de porque assim, o que a gente perde. Até então eu tinha uma impressão errada disso, porque a gente vê muito pessoal do Molosso, né? Não sei se você acompanha. Eu agora tive a oportunidade de acompanhar muito o pessoal do Molosso, pessoal aí, criador de presa, criador de bandog. Eu meio que saí um pouco do mundo só do pastor alemão, porque a liga me fez, isso foi bom para mim, eu tive um contato com outras raças, e o que a gente percebe, o pessoal do Molosso, né? Eu tenho uma opinião, posso estar enganado, a gente percebe que o Molosso, de uma forma geral, né, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, não são todos os cães, tá? Muitas vezes, e nós tivemos o exemplo lá no seminário, né, que teve dos Molossos aí no Sul, que foi o primeiro seminário de guarda territorial, até então registrado, e vários molossos participaram, e a gente viu que vários cães, na sua grande maioria, ficaram ali naquele estágio de evitação, ou seja, com uma dificuldade para sair daquele estágio, né, ou seja, uma dificuldade de lidar com o estresse, né, a gente percebe que tem isso. E aí o que a gente vem observando em alguns criadores, eu sei que não é o seu métier, a parte de molossos, mas queria fazer uma pergunta de forma genérica. Eles vêm colocando caça, né, com o intuito exatamente disso que você está falando, de melhorar, talvez, essa questão desses cães conseguirem sair desse estágio e ter uma defesa melhor. Mas será que essa é a saída? Será que a gente não tem que melhorar mais o impulso de defesa, assim, digamos, de forma genérica, que agora existem outros conceitos em relação a isso, mas vou falar de uma forma genérica. Será que o ideal não é melhorar a defesa do cão, ao invés de pouco mais caça? Ou você acha que está o caminho certo e pôr no caça igual eles estão fazendo? Vamos falar em geral, não citando raça, tá? Normalmente os molossos não têm caça. São cães mais defensivos, inseguros, com avoides mais altos. Eu trabalharia mais a caça, sim, mas principalmente a troca de drive. O que a gente vê é as pessoas querer fazer lançado com bite, e bate aqui, e sacode de braço, e bate aqui, e polichinelo, e isso excita o cão, morde. Mas quando chega numa prova que o figurante está parado, o cão não entende. O que é isso? O cão fica com medo, porque ele nunca viu aquele cenário. Eu acho que existe uma forma errada de se treinar, porque molosso se treina igual de pastor alemão, igual de malinois. A única diferença é que algumas raças afloram um pouquinho mais devagar, mas o treinamento é o mesmo. A troca de drive tem que existir. Então, eu trabalharia a caça, sim, desses cães, mas priorizando sempre a troca de drive. Agressão, se mexeu, caça, parou a agressão, caça. Não estou falando de trabalhar, eu estou falando de inserir cães com caça na criação. Inserir. Mas eu acho que tem que inserir, Alexandre, eu acho que tem que inserir porque esses cães não têm caça. Se eles querem ter uma boa mordida, querem ter cães mais altos, eles têm que botar cães, pelo menos com uma caça, vamos dizer assim, ó, 30%, 40%. Mas você não acha que um cão em agressão não morde bem também? Ele quando ele morde em agressão, ele tá mordendo em quê? Em caça ou em agressão? Não, ele morde, pra mim ele morde em agressão, só que o drive de caça tá junto. O drive ele não tá em agressão pura, não tem como o cão separar a agressão somente da caça. Assim, ó, o meu cão só trabalha em agressão, não tem como fazer isso. E o molosso precisa da caça, principalmente porque não existe. Então eles estão no caminho certo. Então eles estão no caminho certo. Tem que parar de, desculpa a palavra, ficar masturbando o cão, de ficar dando chicotada no chão, de ficar batendo no bite, na luva, no pilo, ficar querendo sempre ajudar o cão. Então, tem que ser treinado como se treina qualquer cão. Ô, Carlão, mas esse caso não seria...
Carlão, nesse caso não seria por também muita angústia dos caras, porque o Molosso ele é mais tardio, bem mais tardio também. Certo? E a galera quer fazer isso rápido, quer botar pra trabalhar, e aí fica nesse looping negativo, nesse looping louco aí. É porque, exatamente, então assim, se eu sei que eu tenho, vamos botar lá, sei lá, alguém vai me querer meu pescoço, se eu tenho lá um cane corso, eu sei que a minha raça, eu estudo a minha raça flora com 20 meses, 24 meses, é mais tardio. Para que eu vou botar ele? Para que eu vou criar uma experiência ruim para ele? A primeira experiência eu vou marcar ele e é agressão. Vou trabalhar a caça dele em casa, mordida, ou a pessoa que eu vou pagar para treinar, mas quando tiver o figurante, o primeiro combate vai ser agressão de verdade. Vai ser algo para ele entender que se ele não reagir, entre aspas, a vida dele está em perigo. Ele vai ter que aflorar a agressão. Como é que você acha que tem que ser a socialização dos cães, dos filhotes? Como é que você, para a guarda territorial, como é que você acha que é o melhor manejo em relação à socialização? Eu gosto do guarda patrimonial, ou um cão bem treinado, ou um casal. Passando disso, começa a virar bagunça matilha. Nossa, Funciona? Socialização que eu falo é, por exemplo, o filhote entrar em contato com pessoas estranhas, se tem uma idade, até uma idade, ou você acha que tem que restringir ele total visual, ou você pode passear com esse cão lá no lago, ele pode ver pessoas estranhas ou não, é nesse sentido. O que acontece para mim? Cão de proteção patrimonial, minha família, quem convive, eu sempre digo, abraça, beija, rola, faz o que quiser. Tá lá para brincar, é um ursinho de pelúcia, chegou gente estranha, eu tiro do convívio, afasto. Passeio com ele sim, mas não deixo ninguém botar a mão nele. Ele latiu para alguém, se é um guarda patrimonial, eu elogio. Normalmente as pessoas corrigem isso. Então eu vou passar em lugares que tem pouca movimentação de pessoas. Não vou no calçadão, não vou no shopping com ele, não vou num jogo de futebol. Eu vou caminhar lá na represa, um horário um pouquinho mais tarde, mas eu deixo sim ele ver pessoas. E se ele tiver alguma reação, eu elogio. Eu mostro para ele isso que eu quero de ti. É isso que eu quero contigo. Ninguém toca a mão nele. Ah, eu posso passar a mão nele? Não, não pode. Então, assim, para mim, socialização não é ter contato com outras pessoas, mas sim ele saber se comportar e andar, entender que agora ele está fora do pátio dele. Quando está no pátio, é no pátio. Então você pode, não tem problema, por exemplo, o meu cão que é de guarda territorial, eu ir dar uma volta com ele, por exemplo, no lago. Não, não tem problema. A única questão, se você ficar, principalmente filhote, e é o que acontece, você tem um filhote lá, 4 meses, chegou o Pablo na sua casa, o cão foi no ficou latindo e fala, ei, para, quieto, vai pra tua casinha, vai pro canil. Isso já tá começando a podar o drive do cão. Eu vou lá, muito bom, isso, pego o cão e levo ele embora, boto no canil. E quando for pequeno, na rua é uma dificuldade, o cão começa a abrir para todo mundo, as pessoas corrigem, porque fica envergonhado. Eu tô caminhando bem baixinho, muito bom, isso, garoto, eu elogio e deixo ele abrir. Não restringo ele, porque é um cão de proteção patrimonial. No futuro, quando o cão tá adulto, já tá maduro, ele sabe o que é agressão, ele sabe o que é caça, ele sabe o dever dele, aí sim, quando eu tô caminhando na rua com ele, aos poucos eu vou lapidando ele e vou equalizando essa questão na rua. Mas isso é adulto. Certo. Tem mais um canal. Rapaziada, nos comentários está falando que agora você vai transformar a raça Rottweiler, né? Que você entrou na raça. E tá vindo do melhor canil, um dos melhores canil do mundo, tá? Depois qual que é? Working Dog. Depois eu vou te passar o Working Dog aí. Tá, porque o Renato... Então agora a sua camiseta agora vai ter um pastor alemão e um Hot do lado. Não, mas Hot não quero muito não, só os 5, 6. E você acha que hoje, a principal clientela sua é na busca de cães para guarda patrimonial? Patrimonial e pessoal, mas com viés maior para patrimonial. Principalmente com a restrição dos CAC. E você tem aí hoje, por exemplo, você tem as ninhadas com viés maior para guarda patrimonial e ninhadas com viés maior, por exemplo, para a polícia. Mas a gente sabe que mesmo nessas ninhadas para a polícia vão ter cães para guarda patrimonial e vice-versa. Agora, aí como que você... Tem algum teste que você faz? Ou a pista é suficiente para te mostrar que esse filhote vai ter essa qualidade ou não, essa aptidão? Ou é só olhar os pais? Não, eu olho a parte genética, a carga genética, estudo muito pai, mãe, avô, bisavô, como é que são esses cães. Hoje não existe melhor raça do que o pastor alemão para fazer isso, porque o restante não existe base de informação concreta. O pastor alemão nos dá isso. Eu olho a pista, eu olho o cão que é mais dominante, eu olho o cão que tem mais caça. Então, assim, aquele cão que tem uma caça mais pronunciada, que morde firme, que sai com alguma coisa, isso normalmente ele já começa a ter um viés mais para guarda pessoal. Então, aquele cão mais
dominante na comida, aquele cão que tu tá aqui, ele briga com todo mundo, caminha com o rabão erguido já, tu vê ele caminhando, parece um cavalo marchador, já vem com o peito estufado, destemido, eu já começo a olhar mais, já dá uns latidos, passa um funcionário no mato ou com lava-jato, ele já começa a latir pro funcionário, opa. Então, mas isso é só uma base. Eu sempre digo que a gente seleciona 50%. 50% é o condutor e o resto do treinamento. Porque o adestramento ele serve para aflorar os impulsos naturais que o cão tem. Então, assim, e hoje a gente percebe que o adestramento, e mais uma vez, não estou falando mal dos profissionais, não estou generalizando, mas uma boa parte, eles não fazem isso, eles não ajudam a aflorar esses impulsos naturais, eles matam. E esse que é o problema. Então, assim, tu pega um profissional teu, contratado, vai caminhar com o seu cão na rua. Guarda territorial. O cão começa a latir pra alguém e fica com vergonha. Ele faz o quê? Pum, pum, pum. Corrige esse cão. Já tá matando o drive dele. Então, é complicado. Carlos, você acha que não é falta de cultura sinófila também? Porque isso aí é coisa que quem não sabe, né, cara? Mas assim, ó, normalmente, quando tu contrata um profissional, tu deduz que ele sabe. Quando tu contrata um advogado, você deduz que ele está capacitado para isso. Se você contrata um médico para fazer uma cirurgia, eu deduzo que o doutor Alexandre sabe o que está fazendo. Então, assim, é complicado também, assim. Normalmente eu digo o quê? Eu peço para ver os trabalhos dele. E aí a liga é importante, porque a liga ensina as pessoas a identificar, pelo menos eu acho, o que é agressão de verdade, quando o cão tá em caça, quando não tá, porque o amador, o proprietário, vai entender. O cara tá dizendo que é agressão, mas não é agressão. O cara tá com bite sacudindo, que nem um João Bobo de posto. Onde é que é agressão aí? Então, são várias coisas que a gente precisa entender. Ok. Tem mais alguma pergunta? Não, tem uma penúltima. Isso é importante, é uma ignorância as pessoas falarem que o cão de bite morde mais do que o cão de luva. Se o cão do bite foi trabalhado em caça, é só fazer um teste com o bite. Uma coisa, exatamente. O cara bota o bite e o cachorro começa a chorar. Tá em caça já, o cachorro já sabe o que vai acontecer. Pega a luva, o cachorro já começa a chorar. Tá em caça, já sabe o que vai acontecer.